O Mercado Municipal de Teixeira de Freitas é mais que um espaço comercial. Ele é a alma da cidade, um lugar onde histórias, gerações e culturas se encontram, conectando o passado ao presente. Eu consumi história todo dia nesse mercadão. Graças a Deus. Hoje, meus filhos tudo em casa, eu vou na sua casa própria, né? Eu tenho a minha, graças a Deus, né? Tudo construído aqui nesse mercadão. E não é só eu só não, muitas pessoas, né, que construíram a vida nesse mercado, está bem hoje, tudo é porque foi nesse mercadão. Sou filha da Zeldi e foi ela que trouxe os filhos para a feira. Sou Paulo, trabalho aqui na feira, já tem muitos anos, tem uns 25 anos que eu estou aqui. Comecei ainda lá quando estava a feira de Taba, e aí nós foi prosseguindo cada dia mais, nós começamos no chão. Aqui, daqui a pouco a gente construiu o bloquinho e começou a trabalhar, e está trabalhando até hoje. Eu me chamo Amanda Santos Limas, tenho 29 anos, tem mais de 10 anos que eu trabalho aqui no Mercado Municipal, né? Desde o tempo da minha avó. Praticamente cresci debaixo da banca, assim como diz meus clientes que já me conhecem. Para mim é a minha vida, né? Porque com 8 anos de idade, e hoje eu estou com 55 anos. Então é a minha vida, só a gratidão. Mas sempre trabalhando mais meu tio. Aqui eu vendo o feijão, vendo a farinha, vendo o arroz, milho, sempre os cereais, assim, de grão, tudo de grão tem um pouquinho. Desde quando eu frequento, praticamente minha mãe quase me ganhou aqui na feira, né? Essa é a realidade. Mas chegou uma certa idade que a partir dos 6 anos de idade, e foi fixo eu começar a vir, né, para ajudar minha avó. Ela ficava aqui na banca, eu ficava perto dela, então aí eu fui aprendendo. Aqui, que eu tiro sustento, esse cantinho aqui eu pago minhas contas, eu como, e cada dia vai equilibrando devagarzinho. Hoje a gente sempre trabalhamos com cereais, feijão, farinha, né, goma fresca, seca, beijus, e várias outras diversidades. Eu, o Renivaldo, principalmente que mais envolveu no comércio, foi eu, o Renivaldo e o Raimundo. Foi mais que puxou para o lado de comerciante, empreendedor, né? E quando a gente veio para a feira, foi em 76 que a minha mãe veio para a feira. Então tem o quê? Tem quase 50 anos que a gente está nesse ramo, no comércio, né? No comércio. E eu mesmo estava com a idade mais ou menos assim de uns 8 anos quando eu vim para a feira. E desses 8 anos de idade, estou até hoje. E com isso eu já criei filhos, os filhos já têm filhos. E as filhas, e eu trouxe também a minha filha também para a feira. E eu tenho só a agradecer a Deus por Ele ter nos proporcionado e nos dado essa oportunidade de nos escolher para ser um empreendedor. Eu só tenho a agradecer a Deus. A história das feiras em Teixeira de Freitas começa na década de 60, na Praça São Pedro, atual Praça dos Leões. Meu nome é Domingos Cajueiro Correia. Nasci 11 de abril de 54, no povoado de Teixeira de Freitas. No dia 1º de 10 de 79, entrei na instituição Polícia Rodoviária Federal. Embora tenha nascido no universo rural, fui o primeiro policial rodoviário federal desta cidade. A Feira de Teixeira de Freitas começou na Praça São Pedro, atualmente Praça dos Leões. Na década de 60,
Aos domingos, a feira era o ponto de encontro da comunidade. E naquela época era interessante, porque vendia-se a carne de sol, a farinha, beiju de tapioca, o milho, o feijão, mas não vendia verduras e o dendê. Então, e utensílios de barro. Mas pressões da igreja e dos lojistas levaram à transferência das atividades para a Praça da Bíblia. A feira começou na década de 60, mas os comerciantes e a igreja não estavam satisfeitos, pois escravizava os lojistas e feirantes nesse dia e solicitaram que fosse alterada para o sábado. A feira era realizada aos domingos, então escravizava os lojistas e feirantes. Então foi feita uma baixa-assinada e encaminhada ao prefeito de Alcobaça, Amazias Barreto de Moraes. Após alguns anos, ele atendeu o pedido e transferiu essa feira para a Praça da Bíblia. Foi feito um mercado de médio porte, só que, por razões desconhecidas, os feirantes não ficaram naquele local e mudaram para onde está o mercado de Teixeira de Freitas, o Mercadão. Após anos de adaptação, a construção do centro de abastecimento foi autorizada pela prefeitura. Um marco que consolidou o mercado como centro econômico de Teixeira de Freitas. Olha aqui era um ponto de encontro de toda a comunidade, né? A comunidade ribeirinha, a comunidade da Zona da Mata e outras comunidades que vinham para aqui da redondeza. Então aqui era um ponto de encontro, um ponto onde todos se reuniam para poder chegar e conversar, dialogar durante o dia. Então era um ponto de referência aqui dentro de Teixeira. É um marco histórico dentro do contexto da cidade de Teixeira de Freitas. Mesmo na década de 80, foi quando iniciou o Mercadão, já com estrutura. Esse lugar onde estamos aqui no momento foi apelidado de Pauzoeira, devido às casas ser feitas todas de madeiras. Eu sou Neuza Brizola, moro em Teixeira quase 50 anos, né? Chegamos aqui 1º de maio de 1975. O primeiro contato com o Mercadão foi sempre, né? Porque naquela época tudo que você queria, você comprava na feira. E lógico que não tinha a estrutura que tem hoje. Na época as barracas eram feitas todas de tábuas, né? É como se fosse uma favela do centro da cidade. As pessoas tinham uma alegação que as pessoas aqui não pagavam impostos. Então montava barraca de qualquer jeito. Barraca de madeira anoitecia e de manhã a barraca já estava pronta. Essas barracas sem estrutura. Então esse recinto, essa área aqui era toda de barraca de madeira. E por esse motivo foi apelidada de Pauzoeira. Os barraqueiros mudaram toda a estrutura para aqui, porque aqui facilitava, porque ficava numa área central. Então o comércio ficava mais em conta.
A questão da higiene, praticamente nenhuma, porque o gado abatido levava as vísceras tudo lá para dentro do mercado também, não tinha nenhuma assim, distinção de onde era a carne, de onde eram as vísceras, era digamos, o fato do gado, né? Então era tudo daquele jeito. E no sábado tinha as barracas que vendia frutas e verduras, mas também não tinha nenhuma estrutura. Cada um chegava lá e podia montar sua barraquinha e tinha sua verdura e expor lá e vender. Isso aqui, quando começou aqui, tinha uma feira de tábua aqui, onde é que esse mercado na frente. Isso aqui era tudo aqueles negócios de madeira, fazer aquelas banquinhas de madeira para o povo trabalhar de noite. E aí o povo sofria, mas era só água isso aí, ó. Isso aí juntava água, que dava água no meio da canela. Eu mesma nós cheguei a trabalhar lá na feira, isso em 1979, né? Eu estava grávida de minha primeira filha, de Fábio, e a gente levantava às 5 horas da manhã para ir para lá, né? Então não tinha assim, nenhuma estrutura não. Chegava lá, botava a barraquinha ou 2 cavaletes, colocava as tábuas em cima, espalhava as verduras e vendia. Ao mesmo tempo em que a pauzoeira mantinha o seu funcionamento, o mercadão era construído. Mas em uma noite, um incêndio criminoso devastou completamente o conjunto de barracas da feira, transformando em cinzas o sustento de inúmeros trabalhadores. Foi uma tristeza muito grande para aquela população que viviam disso aí, quando ocorreu esse incêndio que supostamente foi criminoso. Quando a vez do incêndio da pauzoeira, eu estava dentro da pauzoeira, eu estava lá ainda, no incêndio. Mas o meu bloco era para lá, no tempo acho que era tinha feira aqui de domingo. A feira aqui não era sábado, era domingo, naquele tempo. Aí passou para sábado a feira. Na época do incêndio, foi meia-noite. Aí só fazia o fogo aqui nesse mercado, todo mundo correu, meia-noite, todo mundo correndo aqui à noite. Foi um pau para quebrar aqui, viu? A feira pegou fogo, né? Chamava de pauzoeira. Pegou fogo, segundo os comentários da época, que não ficou provado, porque não tinha essa questão de levar perícia, né? Nada disso. Mas, segundo informação, o fogo teria sido provocado, teria sido criminoso. Parece que diziam-se na época que o prefeito da época queria acabar com aquela pauzoeira no negócio e alguém ligado a ele, mas isso nunca ficou comprovado também, né? Só sei que queimou tudo, porque não tinha corpo de bombeiro, não tinha nada. Como era só feito de material, madeira seca, né? E o fogo pegou à noite e aí acabou queimando tudo aquilo lá. Eu estava, mas o meu box não era perto, era mais para fora, afastado. Ele queimou aqui na Baixada, né, aqui no centro. E o meu era mais ali pelo lado da Patrulha Bahia. Meu box era para aí tudo era feira. E foi aqui no centro, né, daqui era perto dos açougues. Mas foi meia-noite. E queimou muita coisa, viu? Da onde esse fogo saiu, que eu não sei, né? Dizendo o povo que foi colocar, o dono colocou, né? Não sei, né? O povo que fala. Não, era um sentimento realmente de perda, de revolta, porque muitos comerciantes que eram pequenos comerciantes que perderam tudo, né? Os comerciantes perderam tudo porque queimou tudo. Então não queimou só as barracas, a estrutura física, queimou todo o material também. Né, queimou todo o material que tinha ali dentro, que era o ganha-pão daquelas pessoas que trabalhavam ali, que viviam daquilo ali. Perderam, muita gente perderam, porque queimou muita coisa aqui nessa baixada. Eu não sei a localização, né? Mas é aqui nesse meio aqui, ó. Não sei daquela localização. Mas teve muito prejuízo. Isso foi grande, porque muitos cereais, os blocos tudo encostado, tudo de madeira, né? E pegando fogo, de um passava para outro, né? E queimou muita coisa. Presume-se que na década de 80
devido a um incêndio criminoso, foram destruídas todas as barracas, só sobrando a imagem de Santo Antônio, que sobrou de uma barraca que não foi atingida. Essa barraca vendia artigos religiosos. E aí todo mundo acordaram e foi aqui para a voeira e chegou bombeiro e jogaram água para poder apagar o fogo. Foi coisa feia mesmo. Eu cheguei ali naquela rua ali, que Timóteo estava ali, eu falei, eu comentei com o Timóteo, né? E Timóteo, olha, eu trabalho na feira, sabe que eu trabalho na feira há muito tempo, e eu não fiquei sem banco nenhum. E eu sou uma pioneira da feira. Eu falei, então seja um banco para você lá. Timóteo, ele era o prefeito, depois passou para Getúlio Isaías. Getúlio Isaías não ganhou, perdeu de Isaías. Então não ganhou. Então marcou que ia o povo da feira invadir o mercado. Estava tudo fechado o mercado, né? Foi invadir o mercado. Só via era martelo comer 4 horas da manhã no mercado. E gente assim, ó, o povo daí de fora, loja de sapato, de armazém, entrava aqui, o povo estava para correr. Juntava aquele tanto de gente assim em cima deles e botava para correr mesmo. Com o fim da pausoeira, não restou outra solução senão a invasão do Mercadão, que ainda não havia sido oficialmente inaugurado. A estrutura do Mercadão, ela surgiu da seguinte forma. Após a eleição do povoado Teixeira de Freitas, em 10 de maio de 85, iniciou-se um novo governo. E com isso, várias obras foram iniciadas, dentre elas o Mercadão. Na oportunidade, o engenheiro responsável era o Dr. Eduardo Horta. Este projeto ele foi concluído em 1989 e foram gastos 155 mil cruzeiros. Não, era para entregar ainda na época, mas na época nem deu tempo. Estava construindo, e aí foi a época que pegou lá, o povo chegou e mudou tudo para cá. E aí o povo ficou tudo aqui no Mercadão, e aí foi continuando, cada dia mais. Muita coisa mudou. O mercado hoje é outro, esse mercado hoje é um cartão postal do Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas evoluiu demais da conta, né? E Teixeira não tinha a quantidade de gente que tinha hoje, né? Que tem hoje, não tinha essa quantidade de gente hoje. Teixeira de Freitas hoje está uma cidade muito maravilhosa. E aí foi trabalhar. Eu que não passe mal. Mercadão é um shopping de Teixeira, para te falar a verdade. Entendeu? Para mim é um shopping Teixeira. Pega aí, você tá bom?
Com sua construção, o mercado municipal não apenas fortaleceu a economia local, mas conectou Teixeira de Freitas a uma rede produtiva regional, transformando a cidade em um polo comercial no extremo sul da Bahia. Para mim, eu só tenho gratidão de agradecer a Deus, né? O Senhor ter colocado o doutor Marcelo aqui no Teixeira de Freitas e que olhou para nós. Só tem só agradecer a Deus primeiramente, né? E agora a nossa maior alegria que Ele está fazendo o nosso pontinho lá. E logo nós estamos em contagem regressiva para nós passar para o nosso pontinho, para nós arrumar ele bem bonitinho para poder receber os nossos clientes. Olha, esse mercadão para mim, essa é a minha vida nesse mercado. E praticamente o que eu tenho hoje, a base de Deus, foi construído aqui nesse mercadão. Graças a Deus. Meus filhos também. O meu filho tem hoje também, foi construído nesse mercado, tudo nesse mercado. Não foi ninguém trabalhando, não foi ninguém em emprego, nada. Foi desse mercado, tirado desse mercadão. Esse mercadão para mim representa muito. Muita coisa boa. Mas é um lugar bom, pra falar a verdade, o Mercadão é muito bom. Tá bom, é um lugar amigueiro, né? O povo muito amigo, né? É muito bom, não é ruim não. Além de ser um local de trabalho, né? Na verdade acabou se tornando mais que um local de trabalho. Porque, querendo ou não, eu me coloco como empreendedora, né? E a gente acaba aprendendo cada dia mais, não só com os clientes, os fornecedores e no dia a dia. Então isso para mim é muito importante. O Mercadão é hoje um símbolo de progresso e resistência cultural. Ele narra as transformações urbanas e os impactos sociais desses processos que transcendem gerações. Se você comparar o que era a feira antigamente, que não tinha mercadão. Era feira, era só barracas de madeira cobertas com telha eternite, não tinha mercado. O mercado veio depois, na época do ex-prefeito Timóteo, que começou a construir. E hoje ele está reformado, quer dizer, hoje o Mercadão ele fornece uma estrutura digna, não só para as pessoas que ali trabalham, né, que tem mais qualidade de vida, um lugar mais confortável para trabalhar, livre da chuva, livre do sol. E, quer dizer, até a conservação dos seus produtos, porque hoje ele sendo coberto, o produto ele fica, como é que diz, livre das intempéries do nosso sol, que é muito quente. E também ficou um lugar agradável para as pessoas visitarem. Quer dizer, como Teixeira de Freitas cresce muito, e vem crescendo muito nos últimos anos, a reforma, a estrutura que o Mercadão tem hoje, se tornou um lugar até agradável para as pessoas irem adquirir seus produtos, fazer sua feira, que no sábado mesmo, se você chegar lá às 5 horas da manhã, que já está fervilhando de gente, não só de Teixeira de Freitas, mas da região, que vem para vender e para comprar seus produtos. O Mercadão é Teixeira de Freitas. É daqui que vem a força e a história da nossa gente.